Boa tarde, senhores, boa tarde, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Boixá, sou professora de Penal e Processo Penal e professora orientadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui de Niterói, tudo bom? Hoje a gente está aqui fazendo uma trilha obrigatória, pessoal. Todos os alunos de EP3 têm como obrigação assistir trilhas, e uma dessas trilhas hoje a gente está tendo transação penal, tudo bom? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. A gente está com o slide, vou colocar ele como prioridade. Vou colocar o slide como prioridade para vocês poderem acessar dando prioridade ao slide. Por quê? Porque a professora, apesar de ser extremamente bonita, não é nessa necessidade que vocês têm hoje. Vamos lá. Opa, foi. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Vamos lá, senhores. Transação penal. Eu vou pedir vênia, tá? A trilha, porque é o seguinte. Professora, por que a transação penal é, é obrigatória na prática? Porque a gente precisa entender o que é transação penal. Senhores, a gente precisa entender o que é transação penal porque ele é um instituto despenalizador, é um instituto benéfico ao seu cliente, ao seu assistido. E aí vocês precisam ter certeza do quanto vocês sabem e podem absorver a respeito do assunto. Só que antes disso, eu preciso apresentar para vocês um contexto processual para poder chegar na transação penal. Que contexto processual, professora? Contexto processual, senhor, do Juizado Especial Criminal. Lei 9.099 de 95. Vai tratar sobre os juizados especiais cíveis e criminais. O que interessa para a gente? Interessa para a gente o artigo 60 em diante, que começa a tratar exatamente dos juizados especiais criminais. Professor, o que é juizados especiais criminais? É a competência processual para demandar, é o procedimento, é a competência processual para processar e julgar a prática criminosa envolvendo os delitos de menor potencial ofensivo. É a classificação dada pela lei aos delitos de menor potencial ofensivo. E o que é menor potencial ofensivo? Artigo 61 da 9.099 vai dizer para você: considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos desta lei. As contravenções penais todas, não importa a pena fixada, mínima, máxima, contravenção penal sempre é considerado delito de menor potencial ofensivo, por consequência, senhores, a quem compete processar e julgar as infrações penais conhecidas como contravenção penal, sempre ao Juizado Especial Criminal. Tudo bem? São ainda delitos de menor potencial ofensivo os crimes em que a lei vai combinar a pena máxima, não superior a 2 anos. Então, 2 anos é a pena máxima? Ok, é menor potencial ofensivo. Passou de 2 anos, não é mais menor potencial ofensivo, vai se discutir o que a gente chama de rito sumário e ordinário, o que a gente chama de vara criminal, ok? Pena máxima não superior a 2 anos, menor potencial ofensivo. Ok, professora. Tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, você já sabe que compete processar e julgar a demanda envolvendo esse tipo de delito, além das contravenções penais, ao Juizado Especial Criminal. Sim, professora. E aí, como é que começa? Senhores, lembrando, senhores, vocês sabem o processo penal, vocês sabem que o processo penal, quando você começa a estudar, a gente tem a parte geral que fala de aplicação da norma penal, fala das partes de disposições gerais, mas em seguida ele começa lá no artigo 10º, salvo engano, do inquérito policial. Como é que a persecução penal do Estado começa? Ele começa, em regra, senhores, na autoridade policial. Mas lembrando, o inquérito policial, ele não é indispensável, ele não é obrigatório, ele não é essencial, porque existem outras vias de se iniciar uma demanda penal. Mesma coisa no juizado especial criminal. Aqui, a participação da autoridade policial não é essencial, não é obrigatória, mas ocorrendo, artigo menor. A autoridade policial, quando a vítima se dirige à delegacia de polícia e narra um fato esse adequado tipicamente na norma penal, em um delito que seja, uma infração penal que seja, ou contravenção penal, ou um delito onde a pena seja máxima de 2 anos, a autoridade policial identifica que compete a quem? Compete ao juizado especial criminal demandar, processar e julgar aquele crime ou aquela contravenção. Sendo o juizado especial criminal, artigo 69 vai dizer para vocês: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Termo circunstanciado encaminhará imediatamente ao juizado. Que juizado? Juizado especial criminal, juntamente com o autor do fato e a vítima. Suposto autor do fato, vocês ouvem muito falar de réu. Cuidado com a confusão. O juizado, ele ainda é autor do fato, ele ainda é vítima. Por quê, professora? Porque não é processo ainda. Só se pode falar em autor e réu
quando você estiver falando de processo. A gente está numa fase preliminar, numa fase administrativa. Tudo bem? E o que acontece, senhores? A professora encaminha o autor do fato e a vítima para a sede, para o juizado, era uma opção, era uma expectativa possibilitar isso, senhores, como uma forma de celeridade. Quando vocês estudam juizado especial civil e criminal, vocês aprendem, senhores, que essas demandas, esses processamentos são regulados por princípios próprios, entre eles oralidade e celeridade. Só que a alta demanda nos juizados tornou isso inviável. Durante muito tempo, eu lembro de um juizado que ficava, acho que na Gávea, no Leblon, que a delegacia era embaixo e o juizado era em cima. Perfeito, encaminhava-se. Não durou muito tempo, porque não conseguiu se dar conta da demanda. Tudo bem? Professor, então o que acontece? O termo circunstanciado é encaminhado para o juizado especial criminal. Está aqui um termo circunstanciado para vocês verem. Professora, é igualzinho um registro de ocorrência? Sim, é igualzinho um registro de ocorrência. Só que o nome é termo circunstanciado, porque autoriza a autoridade policial a encaminhar para o juizado especial criminal sem necessária apuração. Nem toda infração penal de contravenção ou infração penal correspondente a um delito de menor potencial ofensivo, ele demanda a necessidade de uma instauração investigativa. De o quê? De um procedimento administrativo inquisitorial conhecido como inquérito. Nem sempre precisa de uma diligência da autoridade policial. Não havendo essa diligência, esse termo circunstanciado é encaminhado para o juizado especial criminal, aonde existe uma fase pré-processual obrigatória, senhores. Acompanhe a professora, por isso que eu preciso apresentar esse contexto processual para vocês antes de entrar em tratação penal. Tudo bem? E aí, chegando no juizado especial criminal, eu ainda não vou falar de denúncia, eu não vou falar de processo. Não se inicia a fase jurisdicional ainda. Ainda temos o que a gente chama de fase preliminar, que a gente chama até de cunho administrativo. Por quê? Porque se faz uma audiência preliminar na presença do Ministério Público, do autor do fato, da vítima, e, se possível, responsáveis civis, acompanhados de seus advogados, onde o juiz vai explicar: senhores, vamos tentar compor civilmente os danos decorrentes dessa prática de infração penal, seja ela de uma contravenção, seja ela de uma... Como assim, professor? Existe uma tentativa de composição civil, onde as partes vão tentar compor amigavelmente o ocorrido. Por vezes, vem um pedido de desculpas, uma retratação pública, por vezes, vem uma demanda de indenizatória, sem problema algum. Aonde a gente consegue, no caso, propor uma forma de desjudicialização penal para questões de menor potencial, de menor relevância penal. Não que não exista relevância penal. É lógico que é relevante penalmente, porque se não fosse relevante penalmente, aquele bem jurídico tutelado não seria escolhido pelo direito penal. Mas a gente tem que entender que existem delitos de maior relevância penal e menor relevância penal. Professora, senhores, jogo do bicho, apontador do jogo do bicho é a contravenção penal. Chefe de organização criminosa de lavagem de dinheiro que usa o jogo do bicho, não é. Não é menor potencial ofensivo. É essa desproporcionalidade, dessa disparidade de demandas penais que a gente está tratando. Tudo bem? E é isso, senhores. E aí se tenta chegar a uma composição civil entre o autor do fato, o suposto autor do fato e a suposta vítima. Alcançada a composição civil, senhores, não está aqui no slide, está no código de vocês. Alcançada a composição civil, existe a extinção da punibilidade estatal no caso em concreto. Professora, extinta a punibilidade do agente. O autor do fato tem extinta a sua punibilidade, no sentido de que o Estado não pode mais perseguir, perquirir, buscar a punição em virtude daquela infração penal. Por quê, senhores? Porque composição entende-se como retratação da vítima. A vítima diz: não quero mais representar em face da ocorrência desse delito, dessa infração penal. E a ausência de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação faz com que o Estado não possa perseguir penalmente um autor do fato, porque a representação é uma condição especial de procedibilidade. O Estado não pode proceder à ação penal, não pode proceder nem inquérito policial, nem pode proceder qualquer demanda ou administrativa ou não judicial, sem que haja representação.
E aí, nesse momento, o autor do fato e a vítima conseguem celebrar uma composição civil, onde a vítima vai dizer: eu estou me retratando daquela representação. Se eu estou tirando a representação, eu estou tirando o quê? Uma condição especial de procedibilidade da ação penal. Então, o Ministério Público não pode nem falar em ação penal mais. É lógico que, por diversas vezes, essa composição civil não é alcançada. Não alcançada. Ao não ser alcançada, senhores, nasce para quem? Nasce a possibilidade, e agora não mais da vítima e do autor do fato, em negociar. Isso aqui, senhores, são institutos negociais de processo penal, de entrar numa tratativa. Não, a composição civil é um negócio jurídico entre a vítima e o autor do fato. Se eles não alcançam essa possibilidade, surge para o Ministério Público, que é o legitimado extraordinário para propor ações penais. Ele é o representante do Estado na função executiva de poder, dever, exercer o ius puniendi. Vem o legitimado extraordinário, que está falando em nome do Estado, e passa a entrar na fase ainda preliminar, na qual ele vai propor um acordo para o autor do fato. Desculpa o barulho, a gente está aqui em obra, na Estácio, na sala 504, então, assim, você deve estar ouvindo barulhinho de obra, desculpa, vou até aumentar o tom. Então, senhores, aqui o Estado, o Ministério Público, vai, então, apresentar uma proposta. Artigo 75 vai dizer: não obtido a composição civil dos danos, será dada imediatamente vista ao Ministério Público. Né? Ah, não, perdão. Primeiro, não conseguimos compor o dano? Não conseguimos. Vamos virar para a vítima e falar: vítima, você insiste na representação dessa demanda? Você insiste em ver esse autor do fato punido penalmente? E ela vai dizer: sim, insisto. E aí, quando ela insiste na representação, surge a obrigação legal. Obrigação legal do Ministério Público, o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Incide ao Ministério Público a obrigação legal de intervir e agir. Só que, excepcionalmente, a lei criou oportunidades para que, em determinadas situações, principalmente envolvendo crimes de menor potencial ofensivo e agora também no apoio e não persecução penal, a possibilidade de existir exceções ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Por quê? Porque são institutos desjudicializadores, são institutos despenalizadores, são autorizações legais dadas ao Ministério Público para buscar a solução penal, não através de uma demanda judicial que gera custo, que gera tempo, que gera risco, tanto para a vítima como autor do fato. E aí surgem, senhores, alguns benefícios despenalizadores, desprocessualizadores, desjudicializadores no penal. E um deles é isso. Proposta, a composição não sendo possível, vai se perquirir, vai se buscar da vítima se ela insiste na representação. Se ela insistir, presente a condição especial de procedibilidade. Passa-se, então, a titularidade da ação penal ser exclusiva do Ministério Público. E aí sim, senhores, artigo 76. Havendo representação, qual? Essa do 75 que diz, vai insistir? Vou. Havendo representação ou tratando-se de ação penal incondicionada hoje, onde sequer precisa de representação, havendo representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento. Professor, o que é não sendo caso de arquivamento? Eu estou dizendo para vocês que não é caso de arquivamento, então, senhores, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, tanto de validade quanto existência. Porque, senhores, quando é que se arquiva uma demanda penal? Não importa se é menor potencial ofensivo ou não. Quando é que ocorre arquivamento? Quando você não tem prova da materialidade ou não tem indícios de autoria. Você não sequer sabe quem pode ser indiciado pela prática do crime. Você não tem mínimo de prova de que o crime ocorreu. Então, você não tem indícios de autoria, você não tem indícios de materialidade. E, por consequência, ou então existem ausentes condições da ação ou pressupostos processuais de validade e existência. Não havendo os requisitos necessários para propor ação, não se pode falar em proposta, seja de transação penal, ou de suspensão condicional do processo, ou de acordo não persecução penal. Não estando presentes requisitos da ação penal, não se pode falar de transação penal, suspensão condicional do processo, ou de acordo não persecução penal. Por quê, senhores? Porque aí é obrigação do Ministério Público pleitear pelo arquivamento. Professora, pleitear, senhores, por enquanto, enquanto não há
término da vacatio legis, criada pelo Supremo, quando ele reconheceu a validade do juiz de garantias, quando ele reconheceu a validade da reforma processual ocorrida pelo pacote anticrime, uma série de artigos do pacote anticrime estão suspensos ainda. Esses artigos suspensos incluem o do arquivamento do inquérito policial, que diz que cabe ao Ministério Público arquivar. Não cabe mais ao Ministério Público pedir arquivamento. Mas essa parte do processo penal está suspensa, vai entrar em vigor logo, logo. Quando entrar em vigor, a gente vai poder falar que o Ministério Público determina o arquivamento. Mas enquanto não entra em vigor, a gente tem que dizer que o Ministério Público tem que pedir o arquivamento. Esse arquivamento depende de uma homologação, de um deferimento jurisdicional. Ainda é assim, por enquanto. Então, senhores, não estando presentes as condições da ação de pressupostos processuais de validade e existência, o indício de autoria e materialidade, a gente não pode falar de apresentação de denúncia, e sim de arquivamento. Mas por isso que o 76 da Lei 9.099 está dizendo para vocês, havendo representação, ou seja, tratando de ação penal pública condicionada à representação, essa representação sendo apresentada, nossa, ficou feio, essa representação presente, ok. Tratando de ação penal pública incondicionada, nem representação precisa. Não sendo o caso de arquivamento, ou seja, presentes condições da ação, pressupostos processuais, havendo indício de autoria e materialidade, ao Ministério Público surge o direito de propor a aplicação imediata de penas restritivas de direito ou multa, a ser especificada na proposta. Senhores, antecipação, aplicação imediata de penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito, senhores? O artigo 43 do Código Penal vai dizer para vocês: prestação pecuniária, vulgo pagamento de cesta básica, prestar serviço à comunidade, restrições de comparecimento, obrigação de comparecimento. Que isso, professor? Para no 43. Comparecer mensalmente em juízo, prestação pecuniária, prestar serviço à comunidade, limitações de finais de semana e assim por diante. São penas restritivas de direito, que, em regra, dependem de uma pena privativa de liberdade para serem convolucionadas em restritivas de direito. Só que a Lei 9.099 permitiu que essas penas restritivas de direito ou multa sejam propostas antecipadamente antes de demandar penalmente contra o agente e ter necessariamente o surgimento de uma sentença penal condenatória. Professora, mas não pode ser absolutória? Pode, por isso que é proposta, não é imposição. Por isso que se propõe. A autor do fato aceita ou não. Não aceitando, senhores, seja o pedido de transação, seja a proposta de transação, seja a proposta de suspensão condicional do processo, o que acontece? Recebe-se a denúncia, cita-se, apresenta defesa, audiência de instrução de julgamento, alegações finais, sentença. Professora, por que no juizado pode isso? Senhores, porque tratando-se de delitos de menor potencial ofensivo, a possibilidade de uma sentença penal condenatória gerar uma pena privativa de liberdade que seja inviável à conversão em PRD é muito pequena. Mas lembrando, não cumpriu o PRD, você vai cumprir a PPL. Não cumprindo a pena restritiva de direito proposta, ou então aplicada numa sentença penal condenatória, você vai ter revogada essa pena restritiva de direito e vai ter uma pena privativa de liberdade. E aí você vai para o sistema, vai para o sistema. Mas a regra, senhores, com crimes com penas máximas a 2 anos, a possibilidade de você ter essa PPL, pena privativa de liberdade, convertida em PRD, pena restritiva de direito, é muito grande. E aí o sistema, e é para uma política legislativa, olhou e falou, vamos fazer um sistema, né, vamos criar uma política de redução de judicialização, vamos criar um sistema de redução de penalização, porque é proposto a aplicação de uma pena restritiva de direito, mas a transação penal não tem natureza jurídica de sentença penal condenatória. Professor, não entendi. Senhores, seu cliente, ao aceitar a transação penal, aquela sentença de transação penal é homologada. Você tem um prazo para cumprimento daqueles termos impostos na sentença de transação penal. Olha que lindo. E quando cumprida os termos da transação, está extinta a punibilidade do Estado. O Estado não pode mais buscar seu cliente, não pode mais buscar o autor do fato para puni-lo por aquele fato. Só que o melhor da transação penal. Na sentença, você, ao ser condenado, você é ser condenado a pagar 2 cestas básicas. Pensa aqui.
Ministério Público está antecipando, dizendo, ó, em caso de condenação, em caso, não quer dizer que você vai ser condenado, mas em caso de condenação, você vai ser condenado a pagar duas penas restritivas de direito. Eu estou te propondo agora pagar duas penas restritivas de direito, duas cestas básicas. O que você acha? Sabe qual é a beleza disso tudo? É que você não vai ter uma sentença, você não corre o risco de ter uma sentença penal condenatória, não corre o risco, e você permanece primário. Que isso, professor? Sentenças homologatórias de transação penal não produzem efeitos a títulos de ruptura da primariedade. Acordos de transação penal, acordos de suspensão condicional do processo, acordos de apoio e não persecução penal, não têm natureza jurídica de condenação penal. Então, você permanece primário. A única notação que a gente diz, a única limitação decorrente de uma transação, de uma suspensão ou de um NPP, é que você fica impedido de se beneficiar do mesmo benefício no prazo de 5 anos. Então, fica lá no sistema penal a anotação, ele já se beneficiou de uma transação penal, ele já se beneficiou de uma suspensão condicional do processo, ele já se beneficiou de um acordo de não persecução penal. Aí sim, você fica impedido, seu cliente fica impedido de se beneficiar no prazo de 5 anos. Tudo bem? Então, senhores, a transação penal é uma fase obrigatória de ser analisada. Professora, analisada ou proposta? Não, analisada. Sendo composição civil do dano realizada, não alcançando a composição civil, porque se alcança a composição civil, senhores, acabou aqui, extinta a punibilidade, essa composição civil é um título executivo extrajudicial a ser executado no juízo civil, seja no juizado especial civil, seja na vara civil, não importa. Não é mais problema do juizado especial criminal. Não é. Tudo bem? Mas não alcançada a composição civil, nasce para o Ministério Público a necessária análise da transação penal. Como assim, professor? Ele não é obrigado a apresentar? Não, ele não é obrigado. Senhores, STJ e STF já bateram o martelo, ok? Já bateram o martelo de que a suspensão condicional do processo e a transação penal, assim como o acordo de não persecução penal, não são direitos subjetivos do autor do fato. Ou seja, não é seu direito cliente, não é seu direito autor de uma infração penal ter a proposta de transação penal garantida. Mas o Supremo vai dizer, não é direito subjetivo, mas o Ministério Público tem que fundamentar a razão pela qual não apresenta a transação penal ou a suspensão ou acordo de não persecução penal. Ele tem que dizer, deixe de apresentar a transação penal porque entendo ausentes requisitos por causa disso, 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 disso. Então, senhores, apesar do entendimento de que não se trata de direito subjetivo, o Supremo veio dizer, o CSTJ e o Supremo já corroborou, tá, não é direito subjetivo, mas Estado, quando você deixar de apresentar, você tem que dizer por quê. Na minha leiquice, na verdade, a proposta, ela não é direito subjetivo, mas a análise da possibilidade de transação penal, de suspensão condicional e de acordo não persecução penal, trata-se de uma obrigação do Ministério Público, porque ao deixar de propor, ele tem que dizer por quê. Ok? Tudo bem? E aí, proposta a transação, surge essa possibilidade do seu cliente deixar de correr o risco de se tornar reincidente, deixar de ter anotações na ficha de antecedentes criminais. Tudo bem? O que eu preciso lembrar aos senhores? Proposta a transação entre as partes, Ministério Público e réu. Réu não existe ainda, autor do fato. Por quê? Alguém leu falando de denúncia? Alguém leu falando iniciada a ação penal, a denúncia apresentada? Não. O que é denúncia, senhores? É inicial da ação penal. Se não tem denúncia, se não tem queixa-crime nos autos, ainda não tem processo penal. Tem uma fase preliminar. Apresentada a proposta entre o Ministério Público e o autor do fato, ao juiz cabe acolher, homologar ou não. Da sentença que homologa a transação penal ou da decisão que não homologa a transação penal, cabe recurso de apelação. Tá? Cabe recurso de apelação. Para quem não sabe, em juizado especial criminal só cabe um recurso, é a apelação. Professora, só cabe recurso de apelação. Não cabe outro. Não cabe recurso em distrito. Não cabe.
embargo de declaração e apelação. E aí, embargo de declaração, aquela discussão. Embargos é recurso, não é? Senhores, é recurso porque está no capítulo de recursos, não entra nesse debate agora. Tá bom? E deixar bem claro, a lei de juizados especiais criminais, 9.089, ela não fala das ações penais privadas. Eu falei o tempo todo para você, transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo. Ela não trata das ações penais de natureza privada, tá? Mas a jurisprudência, de uma forma bem uniformizada, ela admite, tá? A transação penal nas ações penais privadas, só que nesses casos, senhores, a gente precisa da participação da vítima, porque ele, na verdade, é o autor. Ele, na vítima, na verdade, é o querelante, é o autor da ação penal privada, tá? E a jurisprudência que, inclusive, aceitam que a proposta seja proposta, a transação penal seja proposta pelo próprio ofendido, pelo próprio querelante. Ele ainda não é querelante, porque ele ainda não chegou o momento dele apresentar a queixa-crime. A gente está na fase preliminar. A gente não está falando de inicial ainda, a gente não fez nada. Tudo bem? Mas deixar bem claro, isso é entendimento jurisprudencial. Para quem não sabe, o FONAGE, tá? O FONAGE, que é, na verdade, o Fórum Permanente de Juizados Especiais do Brasil, ele tem um enunciado número 49 que diz: na ação penal de iniciativa privada, cabe a transação penal e a suspensão condicional do processo, inclusive por iniciativa do querelante. Querelante, senhores, com todo respeito, é aquele que propõe, tá? Ele propõe a queixa-crime. Tudo bem? Senhores, trago para vocês, inclusive, uma jurisprudência, tá? Uma jurisprudência da sexta turma do STJ, falando da possibilidade de ação penal privada sofrer a proposta de transação ou de suspensão condicional do processo. Fora isso, aquela dicasinha básica. Você sabe onde você senta uma ação, uma sala de juizado especial criminal? A gente brinca, né? Parece bobeira, porque normalmente você está num ambiente menos formal, quando você está no GCRIM. Mas não corra o risco, ok? De vocês serem surpreendidos com uma chamada de atenção de um juiz. Senhores, se vocês entram numa sala de audiência de GCRIM, em regra, tem uma pessoa atrás do computador que a gente chama de servidor do Tribunal de Justiça. Do lado, vocês têm um juiz. Do lado do juiz, infelizmente, na mesma altura, vocês têm o promotor de justiça. Tudo bem? Você, réu, em regra, senhores, réu, em regra, senta no bico da mesa, lá de cara para o juiz, tá? Só que olha a beleza da história. Você ainda não é réu. Você é autor do fato e vítima. Então, senhores, em regra, a gente brinca. O Ministério Público está, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, brincadeira. O Ministério Público está sempre à direita do juiz e a defesa está à esquerda. Ok? O Ministério Público está à direita do magistrado e a defesa à esquerda. Então, você, advogado, vai estar à esquerda junto com o autor do fato, ou então com a vítima. Vítima precisa de advogado? Não, não precisa, ela é uma parte. Mas, quando ela quiser fazer uma composição civil, ela não pode estar na presença de um advogado, de um defensor público, para poder estar negociando? Pode, lógico, pode e deve. Mas no direito penal, vítima não é parte. Se não é parte, não precisa de ampla defesa contraditória, então não é obrigatório a presença de um advogado. Em regra, você vai estar no processo penal à esquerda do juiz, sentado junto com o seu cliente. Quem é o seu cliente? Autor do fato. Futuro réu caso ele não aceite as eventuais propostas de benefícios despenalizadores, quais sejam composição, transação, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Tudo bem? E aqui está, senhores. Aqui está o modelo de... Professora, tem nome, tem número, sem problema nenhum, senhores. Professora, de onde a senhora tirou isso? Isso é uma sentada de transação penal, aonde os senhores estão identificando, que trata inclusive de ação penal privada. E ao final vocês vão ler que nada mais havendo foi encerrada a audiência às 16h20, para constar, foi assinado, onde eu, Alexandra Vilela Boixá, analista judiciária, matrícula 32,5, digitei. Senhores, para quem não sabe, sou professora, é analista judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e durante 8 para 9 anos estive militando em várias criminais e juizados especiais criminais do Estado. Tudo bem?
Isso é uma assentada pública, por isso que eu posso colocar nome, não deu sem problema algum. Inclusive, algo que já terminou há muito tempo, que foi 2016 e 2018, tá? O Ministério Público foi dito que não se opunha à homologação. Pelo Ministério Público, pelo MM Juízo, foi proferida a seguinte sentença. Trata-se de queixa-crime versando sobre a infração definida como pequeno potencial ofensivo, figurando como querelado é o réu, Carlos Augusto dos Santos, e como querelante, SECOM Produtos e Serviços. O ofendido autor do fato firmar o acordo supra, visando o fim da presente demanda e constituir obrigações de forma a impedir a renovação da prática, nos termos prática delituosa, nos termos do artigo 74 da 9.099. Isso, senhores, é uma sentença de composição civil, onde as partes chegaram numa composição civil, razão pela qual o juiz homologa o acordo firmado e, na mesma oportunidade, julga extinta a punibilidade do fato. O Estado não pode mais buscar punir aquele fato. E, em seguida, senhores, as partes concordam, sentença homologada, extinta a punibilidade está. Você, pessoa que fez o acordo nessa queixa-crime, nessa ação penal privada, caso tenha interesse de executar, não vai vir para o juizado especial criminal. Esse título extrajudicial vai ser executado na esfera civil, seja do juizado, seja de uma vara civil. Ok? Tudo bem? E aqui eu apresento para vocês uma assentada, ato de audiência de transação penal, aonde o Ministério Público propôs o pagamento de uma cesta básica no valor de R$ 700 em favor de instituições, né, indicadas pela CPMA, leia-se Central de Penas e Medidas Alternativas. Não é o juízo que indica, é o administrativo do tribunal que indica quais são as instituições que estão precisando mais naquele momento, tá? Podendo ser parcelado em até 7 vezes. Isso mesmo. Em seguida, foi apresentada a proposta ao acusado, após esclarecimento, né, esclarecer o significado e as consequências legais, sendo aceita tanto por ele quanto por seu patrono. Sim, senhores, benefícios despenalizadores não podem ser aceitos só pela parte e não só pelo advogado. Tem que ser aceitação dúplice, tanto pelo réu, pelo autor do fato, como pelo seu patrono. Ok? Aceita a proposta, pelo juiz foi proferido o seguinte: homologa a transação penal, encaminhe-se a pessoa para o CPMA, após cumprido todos os termos da transação, voltem conclusos para então extinguir a punibilidade do réu, do autor do fato. Professora, enquanto não cumprir, não se extingue. Se não cumprir, se revoga a transação penal e inicia a ação penal. E aí se inicia a ação penal. Professora, quando é que se inicia a ação penal? Se inicia a ação penal, senhores, com o recebimento da denúncia. E até esse momento, em momento algum para os senhores, eu disse sobre denúncia, porque a denúncia não foi proposta. A gente está na fase preliminar. E apesar de não fazer parte da trilha, gostaria de lembrar os senhores, professores, se ele não aceitar a transação, ainda surge o direito de receber um benefício chamado suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, 95. Sendo que para esse benefício, eu gostaria de lembrar os senhores, não cabe só para delito de menor potencial ofensivo. Como não, professor? Não. A suspensão condicional do processo é um benefício despenalizador que cabe para todos os delitos com pena mínima, mas máxima, mínima de até 1 ano. Se vocês forem no Código Penal, vocês vão ver uma série de delitos, uma série de infrações penais, que não são de menor potencial ofensivo, porque a pena mínima é de 1 ano, mas a máxima é acima de 2. Se a máxima é acima de 2, a gente não está falando de menor potencial ofensivo, mas a gente está falando de benefício, de tipos penais que podem ser beneficiados pela suspensão condicional do processo. Um exemplo, furto. Furto de gato, de luz, gato de água, gato de luz, gato de internet. Professora, senhor, isso é crime. Furto de luz. Miau. Pena de 1 a 4 anos. 4 anos é a máxima. É menor potencial ofensivo? Não é. Mas cabe suspensão condicional do processo, porque é mínima de 1. Então, senhores, a gente diz, aqui não tem composição civil, não tem transação penal, mas já pula direto para a suspensão condicional do processo e não tem problema nenhum. Tá bom? E aqui sim, senhores, proposta a ação penal, apresentada a denúncia. Ela é recebida e o processo é suspenso. Qual é o nome do benefício? Suspensão condicional do processo. O processo é suspenso. Processo suspenso, cumpridos os requisitos dos termos do acordo dessa suspensão. Passado o tempo, cumpridos os requisitos, os exatos termos que foram propostos e aceitos pela parte do seu patrono,
aquela denúncia que foi recebida, iniciou um processo que foi suspenso e, após cumpridos os acordos, ele é extinto, o processo é extinto, a punibilidade do fato é extinta e o Estado perde o direito de buscar a punição do agente. Ok? Professora, mas a pessoa pode não aceitar nada. Pois a pessoa pode não aceitar nada, como pode não possuir requisitos suficientes para receber as propostas. E aí? E aí, senhores, recebedor da denúncia, cite-se, apresenta a defesa. A defesa marca-se audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento realiza todas as provas. Último ato da instrução probatória em qualquer processo penal, interrogatório. Concluído o interrogatório, alegações finais. Sempre da acusação primeiro, depois da defesa. Todo ato processual penal. Primeiro é da acusação e depois da defesa. Primeiro da acusação, depois da assistente de acusação e depois da defesa. Em seguida, a sentença. Tudo bem? Senhores, espero que tenha sido suficiente para vocês compreenderem de forma superficial nos institutos, mas lembrar, é direito do seu cliente que seja apresentada a proposta ou então fundamentada a não apresentação da proposta. Tudo bem? Para quem acredita, senhores, fiquem com Deus e até a próxima trilha. Bye, bye.